Olá a todos, então, estamos aqui para apresentar o sistema NCOS. Então vamos direto ao assunto. NCOS, esse ícone. Aqui é uma janela de login. NCOS porque novo COS, que é Carp Ordem de Serviço. Okay? Que existia uma versão anterior a essa, que era somente COS, que era Carp Ordem de Serviço. Como atualizamos e fizemos muitas alterações, chamamos de novo. Então aqui é uma tela de login para os usuários cadastrados, no caso o suporte, onde eu coloco a minha senha. Entrei. Ali eu tenho as informações, os botões principais, que é o botão de venda, de tarefas, que é como se fosse uma agenda, contas a receber, trocar de usuário e sair do sistema, ok? Então vamos começar do início, em cadastro, clientes. Aqui são os cadastros principais, clientes, fornecedor, colaborador, produto, contas a receber, contas a pagar, onde eu cadastro as contas para receber, as contas para pagar, onde eu cadastro a agenda, o usuário para o sistema e a empresa, ok? Então, no cadastro de clientes, vamos começar por ele. Cliente, venho aqui em novo e coloco o nome do cliente. E eu vou colocar como cliente José da Silva. Preencho os documentos. O endereço. Número, o bairro, complemento, cidade, vou colocar Caraguatatuba, CEP 11 60 fone 9. Preencho as informações, vou em salvar. Pronto, inclusão concluída com sucesso. Posso ir em relação, está aqui, José da Silva, com as informações. Quando eu quiser esse cliente amanhã, basta eu vir em clientes, cadastro, clientes, venho em relação, está lá eles, todos os clientes, onde eu posso procurar por nome ou por código ou nome. Entendeu? Essa lista ela é crescente, sem limite. Essa operação de cadastro, ela se repete para fornecedor, para colaborador. Então, quando eu venho aqui, ó, eu tenho fornecedor, onde eu poderia cadastrar o fornecedor. E eu vou cadastrar o fornecedor aqui. Então, começando toda a tarefa, em novo, e vou ali. Digamos que o fornecedor meu é a Coca-Cola. Coloco as informações do mesmo jeito. Opa. Endereço Rua Paissandu. O número C5, bairro no centro também, no novo complemento. O CEP telefone. E vou salvar. Ok? Temos aqui o cliente cadastrado Coca-Cola. Se eu errar alguma coisa, basta eu vir dar 2 cliques aqui, ou simplesmente clico, ok? E altero, não é 65, é 165 e salvo. Pronto. Se eu vir aqui, ó, e dar 2 cliques, já é o cliente com as alterações. Lembrando que isso se repete para todos. Vou cadastrar um colaborador. Então, um colaborador, eu vou em novo, vou clicar lá, vou chamar de ajudante, tá? Não, colaborador melhor, colaborador. Coloco aqui os documentos. Lembrando que essas informações não são obrigatórias. Vou colocar um número, o bairro aqui, vamos colocar Martim de Sá. Complemento cidade Caraguatatuba, São Paulo, 11660. Ok, telefone. Estamos preenchendo só para. E vamos salvar. Pronto. Temos aqui os usuários principais, né? Esse é o suporte, que é a gente, quando a gente precisa acessar remotamente, fazer alguma correção ou apresentar alguma coisa para o sistema. Então a gente deixa esse usuário cadastrado justamente para permitir essa
essa interação com o sistema sem precisar ter acesso à senha dos funcionários aí. Até porque esse sistema ele é controlado, ele é auditado por usuário. Como você pode ver aqui, ó, aqui diz quem foi que cadastrou o sistema. E quando você faz alguma alteração, por exemplo, eu vou vir aqui no colaborador. Opa, eu cliquei errado. Cliquei no colaborador do Santos e salvo. O sistema sabe que foi o suporte que atualizou em determinado dia. Então é auditado o sistema, ou seja, tudo que eu fizer, o sistema vai saber quem foi que fez e no dia que fez. Então isso impede, não sabemos quem que realizou aquela tarefa. Está feito. Aí eu faria a mesma coisa com o produto. Então eu vou aqui em novo, vou no produto, colocar aqui banner, característica lona perfurada, o valor da compra, quanto que eu paguei nessa lona, né? Eu paguei R$2,50. O valor burô é um valor que, para quem é cliente burô, que eu vou colocar aqui R$2,80. E o cliente balcão eu vou colocar R$3,20. A quantidade que eu comprei, não digamos que eu comprei 1000 metros, ele já me traz para o estoque a quantidade mínima. Esse sistema ele controla a quantidade mínima, então ele vai me avisar quando estiver chegando a 100. Mas ele só vai me avisar isso quando isso daqui for peça. Quando é peça, ele consegue contabilizar. Quando for serviço, mão de obra, não tem como ser contabilizado, então ele não contabiliza. Aqui é a unidade de medida. Isso eu ganho em unidades, em metros, eu vou colocar em metros, porque é uma lona. Ok? E vou salvar. Pronto. O sistema já reconhece essa lona lá para fazer alterações. Ok? Sobre esse burô e valor balcão, olha só, vamos voltar em cadastro de clientes. Eu escolhi aqui, ó, cliente balcão ou burô. Por exemplo, esse José da Silva, eu coloquei balcão, mas eu posso simplesmente salvar ele. Pronto, ele já é burô, ou seja, eu vendo mais barato. Costuma ser a conduta dos quem trabalha com esse tipo de coisa, certo? Então agora eu vou aqui, ó, vendas. Nessa janela eu vou fazer as vendas então. Então a primeira coisa que eu faço é vou aqui em F6, novo, eu vou iniciar uma venda, seleciono, vai estar a minha lista cheia dos clientes aqui, balcão, tá lá, vou escolher o produto que eu quero, a quantidade, a altura dele, né? Porque se trata de medidas, então tem que ter altura e largura. Vamos colocar aqui, pronto. Ou eu poderia vir por aqui também, ó, estaria a lista onde eu procuro por produto ou código, certo? Mas quando você sabe aqui é mais rápido, é mais fácil. F5, gerada com sucesso, ele iniciou uma OS. Pronto. Aí ele já me diz que quanto é da minha mercadoria, quanto é dos meus produtos, e aí eu posso ir adicionando, posso ir excluindo tudo isso. Aqui eu venho em visualizar, tenho a impressão em papel e impressão em tela. Eu vou em impressão em tela. Então, tela, né? Como eu já falo, visualizar tela e imprimir. Pronto. Ordem de serviço, o nome, os dados dele, os dados da ordem de serviço, banner, a quantidade unitária, aqui tem largura, altura, se for o caso, total do serviço, R$2,50, recebido, desconto, crédito. E do valor atual ele deve R$2,50 ainda. Então está feito a nossa ordem de serviço, ok? E aqui temos, ó, cliente e produção, porque algumas empresas não gostam que as pessoas da produção saibam, os colaboradores da produção saibam os valores. Então a gente fez esse campo produção e vamos lá imprimir. Ele vai totalmente sem valor para que a comanda possa ser enviada. Ok? Aqui a gente falou o status dele, certo? Que foi impressão. O que significa isso? A gente pode controlar a produção dele. Então, digamos que eu sou da impressora. Eu quero saber o que está sendo para mim, me esperando. Ó. Entendeu? Então, o que ele fez lá, entrou no dia de hoje e está para a produção. Então, eu sei o que é
que está na fila de produção. Depois que eu mandei da fila de produção, eu posso colocar aprovação para arte, estruturação, finalização, instalação e pronto. Então eu posso simplesmente vir aqui e alterar o status dessa OS, entendeu? Então quando eu instalei ela, o instalador pode simplesmente entrar na conta dele, lembrando que ele vai sempre estar registrado aqui, e colocar, bom, esse daí foi instalado, não tem ninguém, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar, então, todos que estão do dia tal até o dia tal, né? Início e fim, que estão aguardando a impressão. Ah, esse daqui está aguardando, então eu clico nele, nessa OS, ok? Eu vou aqui ao novo status, eu vou aplicar agora, ele já foi impresso, então ele vai para acabamento e vou atualizar. Pronto, se eu vim agora aqui procurar todos que estão em impressão, só vai ter um. Mas se eu sou do acabamento, eu venho aqui e vejo acabamento. Ah, então para mim já tem um serviço. Aí eu venho no acabamento e vou alternando. Na verdade, isso aqui são os setores dessa OS. Então, quando eu trabalho em determinado setor, eu vou sempre procurar o que é para mim. Eu sempre vou saber o que está no acabamento, o que eu preciso fazer acabamento hoje. Vai estar a lista. Então, quando eu acabei acabamento, próximo acabamento é qual parte? É a finalização, é a estrutura. Então, eu acabei, agora é da pessoa da estrutura. Então, controla os setores dentro da empresa. E aqui eu posso vir e pesquisar pela OS, ó. Eu posso vir pesquisar pela OS o que está em acabamento. Está aqui, ó, OS. Mais a impressão. Ok? Então é isso aí. Está feito. Aqui eu abri um arquivo. Por que eu abri um arquivo? Como a gente não falou sobre isso. Eu vou abrir a OS. Aí eu posso abrir a OS pelo cliente ou pela OS. Então eu vou abrir o cliente. Eu vou abrir pelo número da OS. Veja ela que é mais fácil. Pronto. Então abriu aqui a OS do cliente. Eu posso vir aqui, ó, e adicionar um arquivo. Então eu vou adicionar, vou adicionar esse logo aqui da Carp. Pronto. Adicionei. Eu vou abrir a OS de novo. E vou, né, abrir esse arquivo. Viu? Esse arquivo já está linkado nessa OS. Então, olha só. Está linkado. Qual que é a vantagem disso? Eu posso remover e linkar. Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que se eu estiver aqui em relatório, produção, eu sou a pessoa que faz a impressão hoje. Legal. Ah, mas qual que é a arte desse cliente? Eu venho e abrir. Eu acho que não está mais em cliente, está em aguardando. Quer ver? Só ver aqui onde a gente colocou. Eu coloquei em acabamento. Eu peguei essa OS. E vou ver. Viu? Então, ó, essa OS ele já vai abrir para mim um arquivo. Isso minimiza o erro de arquivos sendo trocados na hora de imprimir. Né? Então, quando a pessoa cadastrou lá a OS, primeiro ela salva, depois ela adiciona a arte. Então, quando eu vier aqui, eu não preciso, qual é a arte, tal, do fulano, do ciclano. Essa OS tem esse banner, tem essa arte. Ok? Então, essa é a grande vantagem de abrir o arquivo aqui. Ok? E sem dizer que com isso a gente para de criar muitas vezes o arquivo. Tira de um, coloca no outro, coloca no aqui, ele centraliza. E todos que têm acesso ao sistema têm acesso ao arquivo. É isso. Uma coisa interessante que a gente pode ver também, é aqui na caixa de controle, só repetindo, configurações. Controle é onde a gente determina o caminho, onde estão os arquivos e configura o plano de conta. O plano de conta é o modo como a gente vai receber algo ou a gente vai pagar. Então, por exemplo, eu criei aqui, boleto débito e cliquei o boleto. O boleto, ele é o título, eu pago 2% dele, 3 parcelas, prazo 30, ele vai vir para minha receita, porque é o boleto que eu gero, e ele vai para minhas contas a receber, porque eu não recebo ele na hora. Se eu recebesse na hora, caixa. E aí eu coloco aqui para adicionar ou para remover, no caso já está colocado.
Como isso vai funcionar, esse plano de contas? Eu vou vir aqui, abro o plano de contas, o cliente chegou e vai pagar. Então eu venho em gerar pagamento, eu digo que ele vai me pagar em boleto. Automaticamente ele já me trouxe 3. Ah, mas e se eu quiser 2? Eu posso colocar 1 até. Mas como eu cadastrei lá 3, esse vai ser o máximo para eu gerar. E ele já calculou para mim os valores, ok? E eu simplesmente vou aqui, ó, em gerar pagamento. Pronto. Se olhar aqui, olha só. Uma forma de pagamento vai ser um boleto, 2,52 e saldo atual 2,52. Ué, mas eu não gerei o pagamento? Sim, você gerou um boleto que vai vencer, né? Então, esse boleto não foi pago. Quando não foi pago, essa OS está aberta, ok? Aí, o que eu vou fazer? Porque eu determinei, só para entender, ó, eu determinei isso aqui, ó, em boleto. Eu falei que era uma conta a receber. Não, se fosse uma conta que eu recebo na hora, eu colocaria no caixa, porque aí ela cai imediatamente. Então, é eu que defini isso, ok? Muito bem, eu vou em receber, vai lá, tá. Se vocês perceberam que ele automaticamente, como eu calculei o 2,52 em 3 parcelas, ele automaticamente gerou para mim a parcela do mês que vem, porque eu falei 30 dias, a minha carência, 2007, 07 e 08, ok? Então agora eu vou receber a parcela de 2006, o cliente veio pagar ela, deu 28 centavos, muito bom, então eu simplesmente venho aqui e concluir. Conta recebida com sucesso. Pronto, está recebido. Por que eu sei disso? Se eu vier agora e abrir a OS, o sistema diz para mim que foi pagado 28 centavos dessa parcela. Eu posso vir aqui, ó. Então, cada parcela que ele pagar, ele automaticamente tira da OS. Ele só vai dar essa OS paga quando o cliente pagar todas as parcelas. Ok? Isso é porque eu já defini lá no plano de controle. Então, esse é o método de gerar. Entendeu? Então, aí eu imprimo, se eu quiser, e gero cada vez que eu receber. Uma coisa que aconteceu também foi que se eu vier para o fechamento de caixa, eu vou calcular o dia de hoje, esses 28 centavos entraram no meu caixa. Então, a OS de número 3, parcela 0, entrou no meu caixa. Então, esse é o fato também. Ok? Então, o pagamento é aqui, eu que determino em controle, plano de contas, como eu vou receber aqueles valores, ok? Então, eu posso determinar, por exemplo, criar aqui a despesa, uma parcela, prazo 0, por exemplo, despesa, isso vendo para o caixa, pronto. Então, se eu vier agora aqui, iniciar, caixa, eu posso colocar alguma coisa que seja alguma coisa que entrou na vista, no boleto, no cartão de crédito, na despesa. Lembrando assim, toda OS feita não deve ser recebida por aqui. Se ela foi gerada ao pagamento para o futuro, ela está aqui em contas a receber, ok? Então não deve se vir por aqui. Aqui é um extra quando tiver alguma situação esporádica. Por exemplo, eu estou recebendo uma OS que veio de outro antes de eu atualizar o sistema, de eu começar a usar o sistema, ou quando teve um dia que deu errado alguma coisa, ou a energia caiu na hora que o cliente estava funcionando, estava no balcão, enfim. Então eu vou colocar aqui despesa e eu vou colocar aqui pagamento da luz. Quem está pagando o suporte, eu não consigo. Ó, suporte. Ok. Quantidade. Está me pagando 1. Eu vou dizer que ele está pagando 168,30. E vou salvar. Simples assim. Pronto. Realizado. Se eu vier caixa, fechamento e vou calcular. Então, entrou. O suporte também hoje foi o responsável, pagamento da luz, 168. Ok? Então, aqui está feito o cálculo do dia. Eu posso colocar aqui o período que eu quero calcular e imprimir depois, se caso necessário. Então, aqui está gerado o pagamento. Tá? E quando eu gero aqui em cadastrar uma conta a pagar, eu posso determinar aqui, ó, se ela é fixa, ou seja, aluguel, por exemplo, ou se ela é parcelada, coloco posso selecionar o fornecedor, aquele Coca-Cola que eu coloquei, descrever e a data de vencimento
e o valor. Tá vendo? Então ele sempre vai estar aqui para pagar, né? Ou então eu posso vir também cadastrar uma conta a receber. Lembrando que conta a receber, elas têm que ser cadastradas lá pela venda, ok? Mas numa necessidade, como a gente falou, às vezes quer usar o sistema para receber uma outra conta que não foi feita a venda aqui. Tipo a venda de um bem ativo, por exemplo, não é? Poderia ser feito por aqui. Aí ele vai pagar tal dia e conseguiria controlar o mesmo fluxo de caixa. Aqui é uma agenda onde você coloca o título, por exemplo, buscar material. Vou colocar tudo maiúsculo, fica mais bonito. Buscar material. A data que eu vou buscar é nesse dia. E eu vou buscar uns 15h30. Vou colocar na fábrica, por exemplo. Eu posso selecionar se ele vai me avisar ou não, a data que ele vai me avisar, que não precisa ser necessariamente a mesma. Eu posso, porque talvez eu tenha que me programar para isso, então eu posso dizer a mim, lembra no dia 13. E aí a hora, e vou salvar. E isso é uma agenda para ele me lembrar dos meus compromissos também. Ok? Eu não vou salvar, porque é só para vocês entenderem. E o receber já entenderam. Cadastro hoje, esses aqui são documentos como a gente já falou também. Aqui são os relatórios, então eu posso pegar o relatório de um cliente só, tá vendo? Posso pegar informações só de um cliente, ou eu posso vir, relatório, cliente, todos. Aí ele me faz uma lista de vários clientes. A mesma coisa eu posso vir com fornecedor, com colaborador e produtos. Vai me organizar ou por peça, por nome, né, no caso, ou me organizar o produto por código. Então aqui como só tem um, ele não está fazendo... Não estamos conseguindo ver isso. Então esse, contas a pagar. Então eu posso vir aqui e ver todas as minhas contas a pagar. Não tenho nenhuma. Também, se não me engano, não tenho contas a receber também. Tenho sim, ó. Tenho essas contas a receber. Ok? E aqui, contas a pagar, a receber. Produção, lista de compra. É onde eu posso colocar produtos para comprar. Ok? Então eu posso vir aqui, ó. Cadastrar também usuários. Então, quem que é o usuário? Quando eu crio um cadastro lá em colaborador, se você ver aqui, ó, cadastro, eu cadastrei o colaborador, certo? Colaborador. Tá aqui, ele tá aqui, colaborador do Santos. Mas, se a gente for lá, eita, tudo aperto. Se ele for lá no início do sistema, ele não aparece aqui. Por que ele não aparece aqui? Porque ele não é um usuário do sistema. Então eu tenho que iniciar o sistema. Opa. Caps Lock ligado não vai, né? Então pera aí. Tem que ser o Caps Lock. Muito bem. Se eu vier aqui, eu tenho que cadastrar usuário. Claro que o usuário tem que ser um colaborador. Então primeiro eu tenho que ter ido lá em cadastro colaborador. Ok? Clico aqui. Digo a senha que ele vai usar e determino os lugares que ele vai entrar, que ele vai ter acesso, percebe? Receber, precisamente, eu posso todos, por exemplo, e salvo, pronto. Se eu sair e entrar de novo, agora o cliente... colaborador do Santos vai estar lá e vai conseguir entrar no meu sistema e realizar as tarefas dele. Ok? Então, ó, por exemplo, se eu venho aqui em cadastro cliente, o sistema agora sabe que quem está aqui é o colaborador do Santos. Então, essa é um breve resumo, né? Daqui é nós, um pouco de informação sobre nós. Esse é um breve resumo do sistema, tá? Nos cadastros, ordem de serviço. Para mais outras tarefas, a gente pode, lógico, ajudar você, o cliente, a entender um pouco mais do sistema.